Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Diz assim a palavra do Senhor: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vou repetir: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo, pois, Simão Pedro, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O tema do culto é uma pergunta: para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Quando Jesus chega neste episódio, antes, ele passa por 2 milagres. A Bíblia diz que os discípulos acompanhavam Jesus em todos os lugares, desde o batismo de João. Acompanhavam Jesus os discípulos. Mesmo após serem chamados, eles estavam com Jesus desde o batismo de João, até mesmo sem saber quem era o próprio Jesus. E a Bíblia diz que a partir dali eles começaram a acompanhar os discípulos, acompanhar Jesus e os discípulos. E eles andavam com Jesus em todos os lugares. E aqui no capítulo 6, a Bíblia diz que ele faz 2 milagres. O primeiro é a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que Jesus está pregando para uma grande multidão. E aquela multidão vai ficando ali ouvindo a palavra. E Jesus fica incomodado e diz assim: vamos dar de comer. E os discípulos: olha, não tem comida. Nem muito dinheiro daria para comprar comida para todas essas pessoas. E Jesus pergunta: o que é que vocês têm? E eles dizem: olha, nós temos um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para muitas pessoas? Para tantas pessoas? Aí a Bíblia diz que Jesus faz o milagre, multiplica o alimento e servem todos que estão ali. E todos ficam saciados pelo alimento que Jesus deu. Ou seja, ele providencia algo que era impossível aos olhos humanos. Aquilo que era impossível, Jesus faz a providência chegar e eles observam o milagre. Eles estão ali com Jesus olhando o milagre, contemplando o milagre, vendo o milagre e Jesus fazendo coisas grandes. Logo em seguida, Jesus opera outro milagre. A Bíblia diz que os discípulos estão dentro de um barco, passando para outra margem do lago ou do mar em algumas traduções. E a Bíblia diz que no meio do mar há uma tempestade. E o barco começa a ser assolado de uma banda para outra. E o vento vai balançando o barco vai meio que afundar. E os discípulos ficam temerosos. E a Bíblia diz que eles estão com medo no meio do mar. E de repente eles veem uma figura andando por cima das águas. E Jesus vem até o barco, entra no barco, acalma a tempestade e vão com ele e há bonança, diz a Bíblia. Então eles contemplam 2 milagres. O milagre da providência, o milagre da provisão. Então eles já tinham consciência de que Jesus era o provedor, de que Jesus é quem provê o milagre, Jesus é quem faz o milagre. Naquilo que falta para nós, se nós clamarmos a Deus, Ele providencia, independente da área que nós estamos vivendo ou passando. Jesus, Ele é a providência para nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele faz o milagre também de andar por sobre as águas. Em outro texto, em outro livro, em outro evangelho, a Bíblia conta
que quando Jesus vai se aproximando do barco, a Bíblia diz que o discípulo Pedro pergunta: Senhor, se és tu mesmo que está aí, faz com que eu vá até a ti. A Bíblia diz que Jesus disse: vem, desce do barco e vem. A Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a pisar no mar, nas águas, e não afundar. Esta primeira fase de Pedro é uma fase tremenda. É aquela fase onde nós estamos vendo Jesus em todas as áreas da nossa vida. Podemos estar passando até problemas, mas quando nós estamos olhando para Jesus, o problema não nos afeta. A Bíblia diz que quando Pedro pisa nas águas, ele está olhando para Jesus, e ele começa a andar sobre as águas. E quando nós estamos olhando apenas para Jesus, irmãos, pode vir qualquer problema que vier, nós não afundamos, porque nós estamos confiando nele. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário. E quando ele começa a perceber o vento, o problema, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele fica com medo de se afogar e de morrer. E ele clama: Jesus, eu estou morrendo. Antes que eu pereça, me ajude. A Bíblia diz que quando ele vai afundando é porque ele olhou para o lado, olhou para o problema, olhou para a situação. Aprendamos uma coisa hoje aqui, que quando nós olhamos para os problemas e não olhamos para Jesus, a tendência é que você afunde mais no problema, afunde mais na situação. Então, para abrir um parênteses, começamos a entender que para passar o problema, a dificuldade, temos que olhar somente para Jesus. Aí a Bíblia diz que depois desses milagres, ele começa a pregar uma palavra dura, uma palavra para dividir o joio do trigo. Sempre nós vamos observar na palavra de Deus Jesus pregando forte, mesmo que ele tivesse aquele semblante meigo, que algumas canções até dizem, o meigo Jesus. Mesmo que ele falasse de forma tranquila, a Bíblia diz que ele falava de forma reta e sincera. Ele não enganava ninguém. Ele dizia que era para se arrepender do pecado, deixar o pecado e transformar a vida. Vários pecadores que foram até Jesus, a Bíblia diz que Jesus falava assim: olha, vai e não peque mais. Se converta, mude de vida, mude a tua situação. Se você está vivendo no pecado, pare de viver no pecado. Se você está vivendo na transgressão, pare de transgredir. Se você está vivendo na iniquidade, pare de ser iníquo. A Bíblia diz que Jesus pregava isso. Jesus, ele falava a verdade, ele era sincero. Ele não titubeava, ele não tinha dois pensamentos, não. Ele falava a verdade, ele confrontava o pecado das pessoas. Nós estamos vivendo em dias, em momentos, em que se você confrontar o pecado da sociedade, da população, você está infringindo a lei. Se você falar para um homossexual dizendo que ele está vivendo uma vida de pecado, você é capaz de ser preso, você pode ser processado. Se você dizer a um pecador na rua que ele está errado, e se ele morrer agora, ele vai para o inferno, você pode ser processado, você pode ser preso, e outras coisas mais acontecer com você. Mas a Bíblia me ensina que independente do que o povo quer ouvir, nós devemos pregar e falar a verdade, porque é a verdade que liberta. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus começa a pregar a verdade. Ele começa a dizer assim: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que não come do corpo do Filho de Deus não tem parte comigo, não tem parte no céu. Aquele que não bebe o sangue do Filho de Deus, do Filho do homem, não tem parte no céu. Jesus, ele estava expressando a verdade absoluta. Ele estava dizendo: você precisa mudar as atitudes que te afastam do Senhor. Você precisa se arrepender do pecado e transformar a sua vida para que você tenha parte no reino de Deus. Jesus, ele falava isso de forma confrontadora. Ele dizia que a minha carne é comida e meu sangue é bebida. E aquele que não come e não bebe, ele não tem parte no reino de Deus. As pessoas hoje estão tendenciosas a querer ouvir somente aquilo que agrada a ele, aquilo que alimenta o seu ego,
aquilo que traz alegria para o seu coração, mesmo que deixe a pessoa no pecado, errando, fazendo tudo que é mal aos olhos do Senhor, elas querem ouvir isso, mas não é isso que liberta, não é isso que transforma. O que transforma é a palavra é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é penetrante, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e vai às juntas e medulas e alcança até a alma. Se eu quero ter uma vida transformada, eu preciso reconhecer que é a palavra de Deus que transforma a vida do homem. Aleluia. Aí ele diz no versículo 58, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele estava expressando o verdadeiro significado da salvação. A salvação que nós buscamos hoje, ela só vem através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Aquele que experimenta esta salvação, ele nunca mais quer largar. Como diz aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais viver. Por quê? Porque ele experimentou a salvação em Cristo Jesus, e ele almeja isso constantemente. E Jesus, ele vai continuar falando assim, olha, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele fala assim, olha, lá no deserto, vossos pais comeram maná do alto, mas depois eles morreram. Porém, aquele que come dessa carne, ele nunca vai morrer. Aquele que bebe desse sangue, ele nunca vai morrer. Ou seja, nós que experimentamos a salvação em Cristo, nós podemos morrer nessa carne material, mas a nossa alma vive eternamente com Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele terminou de pregar, no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Eles começaram a murmurar entre eles, dizendo assim, rapaz, essa palavra é dura demais. Quem é que pode ouvir isso aí? Quem é que tem a disponibilidade ou quer continuar vivendo, ouvindo essas palavras duras? Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração deles, perguntou, por que vocês estão murmurando? Vocês não querem mudar de vida? Aí no versículo 66 diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. A Bíblia diz que Deus fala, a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. A Bíblia diz que Deus disse, olha, Ló, pega a tua família e vai embora, porque eu vou destruir a terra, a cidade. Mas quando você estiver indo, não olhem para trás. A Bíblia diz que quando estavam indo pelas colinas, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ou seja, ela teve vontade de olhar aquilo que lhe fazia mal, aquilo que trazia lembranças do passado. Nós, muitas das vezes, eu já falei isso aqui várias vezes, nós não conseguimos avançar na nossa vida espiritual, material, financeira, na nossa vida sentimental, porque nós estamos acostumados a ficar trazendo as coisas do passado à tona. Enquanto eu não conseguir me libertar do passado, eu não consigo dar um passo na minha frente. Não consigo. Por quê? Porque eu fico estancado ali, só remoendo as coisas do passado, trazendo o passado à tona. Ei, a Bíblia diz assim, esqueça aquilo que ficou para trás, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso caminho que nós precisamos olhar. E a Bíblia diz que a Bíblia diz assim, então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Ou seja, desistiram da caminhada, desistiram de fazer a obra,
não quiseram mais caminhar com Cristo para o objetivo que eles tinham sido vocacionados ou chamados. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque a grande maioria, irmãos, pode até começar naquele sentimento, naquela força do início, mas não continua. Por isso que Paulo diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que faz a diferença de muita gente é a constância. Não adianta eu começar um projeto, mas do meio para o fim ou do meio para trás eu parar o projeto. Não adianta eu mentalizar uma coisa se eu não vou prosseguir com aquele objetivo. Não vou dar continuidade naquilo que eu coloquei no papel. É melhor que eu nem comece, diz a Bíblia, é melhor eu nem começar o projeto se eu não for terminar ele. Então muitos dos discípulos retrocederam, voltaram para trás e não seguiram mais Jesus. É lamentável que nos dias atuais nós vivenciamos isso constantemente. Pessoas que começam um trabalho, aí ficam assim gananciosos para ter o resultado. Aí o resultado não vem logo. A pessoa desmotiva e para. Não dá uma sequência ao projeto. E eu não falo aqui só questão de obra de Deus, não, irmão. Eu falo do projeto secular da sua vida. Não adianta você começar algo se não vai dar continuidade. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o início delas. É melhor você ter um resultado no final do que você no começo iniciar com todo vapor e não dar continuidade. Aí Jesus olha para os discípulos, os 12, e pergunta: vocês também vão querer ir embora? Vocês também vão querer retroceder? Aí Pedro responde uma pergunta falando: Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Ele não fala para onde nós iremos, ele fala para quem iremos nós. Para quem nós iremos, irmão, se não for com Jesus? O mundo secular hoje, século 21, o ser humano tem uma tendência muito forte de ver apenas o material e não ver o espiritual. Ele consegue contemplar a situação financeira, a situação material, mas ele não consegue contemplar a situação espiritual. É uma tendência muito forte do ser humano hoje. Ele vê as coisas materiais acontecendo ao seu redor e ele se preocupa com aquilo. Mas a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Só consegue ver o que é espiritual aquele que vive no Espírito. Só consegue discernir o mundo espiritual aquele que consegue viver ou vive no mundo espiritual. Hoje as pessoas estão gamadas pelas coisas terrenas, as coisas desta terra. Nós precisamos nos voltar ao mundo espiritual, porque o terreno material ele é finito, mas o espiritual ele é infinito. E aí Pedro responde: para quem iremos nós? Veja o filho pródigo. A Bíblia diz que ele vivia na casa do pai dele. E ele trabalhava lá. Ele trabalhava lá na casa do pai dele. Ou seja, ele tinha uma ocupação, ele tinha algo que ele fazia lá. Mas um dia, a Bíblia diz que ele desistiu. Ele largou aquilo que ele estava sendo vocacionado. Ele parou de acreditar no que estava escrito para a história dele. Ele parou de ter fé naquilo que era projetado para ele. Escute uma coisa:
Se um dia você perder a fé naquilo que Deus projetou para a sua vida, corra aos pés de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu diria uma coisa e não faria esta coisa. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Nós é que desistimos do objetivo de Deus. E aquele filho desistiu, pediu a parte dele e foi embora. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, e lá desperdiçou tudo que ele tinha. Mas se tem uma coisa, irmão, de quem é chamado por Deus sente, é a saudade. Não adianta. O camarada pode percorrer o mundo todo. Se um dia ele já pregou aqui em cima, se um dia ele já cantou, já tocou, ou já fez parte de uma membresia de um corpo, ele pode fugir para qualquer lugar que for. Um dia ele vai sentir saudade de voltar à presença. A Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha. Se viu abandonado, sozinho, foi cuidar de porcos. E na hora que ele foi dar a comida dos porcos, ele não lembrou da cama dele, irmão. Ele não lembrou da cama dele. Ele não lembrou do pai dele. Ele lembrou de quem? Dos trabalhadores. Por quê? Porque quem um dia trabalhou na obra de Deus, irmãos, quem um dia fez o trabalho do mestre, ele nunca esquece. Ele nunca esquece. A Bíblia diz que ele lembrou: quantos trabalhadores de meu pai tem fartura de tudo, e eu estou aqui perecendo de fome, vou me levantar e vou até o meu pai. Ou seja, aquele que está vivo em Cristo Jesus, ele nunca vai esquecer do que Deus fez na vida dele. Nunca. Ou seja, ele voltou para a casa do pai. E eu faço essa pergunta que Pedro fez para Jesus: para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E quando ele fala assim, tu tens a palavra de vida eterna. Aí eu lembro do ladrão na cruz. A Bíblia diz que Jesus estava lá crucificado. Aí um ladrão diz assim: ah, se tu és Jesus mesmo, filho de Deus, desce dessa cruz, livra você e a nós. Aí o outro diz assim: tu fala como um louco. Esse que está no nosso meio aí, olha, não tem culpa nenhuma. Nós estamos aqui porque merecemos. E aí ele fala para Jesus: Jesus, Senhor, Mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele fala para ele: ah, eu te digo hoje mesmo que estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus, ele tem a vida eterna para todos nós. Nós precisamos apenas estar atentos e ligados com ele, irmão. Uma vez o pastor Herto disse uma coisa, eu nunca esqueci. Ele disse que o ser humano está trabalhando para morar na terra eternamente. Você olha para você mesmo. É muito mais fácil você correr para as coisas materiais, comprar um carro novo, uma casa nova, enriquecer os meus bens na terra. É muito mais fácil você se voltar para as coisas materiais. Quando você olha assim: não, eu quero ter um carro novo, eu vou lá na concessionária olhar um carro novo, eu quero um carro melhor para dar um conforto para minha família. Aí você busca aquilo. Não, eu quero uma casa melhor. E você começa a buscar aquilo incessantemente. Agora quando fala assim, olha, Jesus diz na sua palavra que ele tem dons espirituais para todo mundo aqui. Jesus tem um dom de revelação. Jesus tem um dom da palavra. Jesus tem um dom disso, tem um dom daquilo. Me diz, quem é que busca desenfreado? Quem é que busca desenfreado? Quem é que passa a noite sem dormir porque quer um dom espiritual? Quem é? Quem é que levanta, acorda de manhã pensando assim: eu quero um dom espiritual? Quem é que vai andando no carro pensando assim: eu quero um dom espiritual?
Quem é que vai para o trabalho, volta do trabalho pensando, eu quero um dom espiritual. Agora quando pensa assim, não, eu quero um carro novo, levanta, não, eu vou na concessionária, eu vou dormir orando para que Deus me dê um carro novo. É muito mais fácil, por quê? Porque as pessoas estão voltadas para as coisas da terra. Mas a Bíblia diz assim, pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão voltadas ao material. Estão voltadas a isso. Aí Pedro diz assim, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu poderia citar, até escrevi aqui, filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, pessoas que ressuscitaram e tiveram a vida dada por Jesus. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Aí ele fala no próximo versículo, nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Eu te pergunto hoje, você tem crido que Jesus é o Filho de Deus? Ah, claro, pastor, por isso que eu estou aqui nessa noite, na igreja. Mas você tem crido mesmo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem crido que Jesus é o Filho de Deus? Você está crendo mesmo que Jesus é o Filho de Deus? Aí eu vou te perguntar, então por que tu fica se deleitando nas preocupações? Por que tu fica cansado de se preocupar com as coisas terrenas? Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que é que eu passo. Graças a Deus que eu não sei. Mas o que eu sei é de uma coisa. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e vinde a mim porque eu vos aliviarei. Jesus tem algo novo para cada um de nós. Eu preciso apenas colocar a minha vida nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Nós temos crido. Aí Jesus vai embora, morre e ressuscita ao terceiro dia, depois vai na ascensão. Aí seria muito fácil para os discípulos, Jesus foi embora, vamos para nossa casa, vamos construir nossas casas, continuar nossa vida aqui tranquila, Jesus já foi, né? Vamos continuar pescando, Lucas vai voltar a ser médico, Mateus vai coletar os impostos. Não, Jesus já morreu, acabou tudo, vamos lá para casa. Não! Eles continuaram crendo no que Jesus tinha dito para eles. A primeira coisa que eles creram foi na ordem de Jesus. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. A Bíblia diz que eles creram nisso. Ficaram em Jerusalém, mais ou menos 120 pessoas. E a Bíblia diz que de repente, um dia eles estavam assentados em uma casa, e veio o vento como de um som de veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e começaram a ser repartidas sobre eles línguas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a Bíblia diz que aquilo foi um sinal notório em todas as terras, que todo mundo começou a chegar ali. E a Bíblia diz que mais ou menos 3.000 pessoas aceitaram Jesus. 3.000 homens aceitaram Jesus. Mais de 6.000 pessoas, se for contar tudo, receberam Jesus como Salvador. Por quê? Porque eles continuaram crendo no milagre. A Bíblia diz que Pedro e João subiam a hora da oração no templo, a hora nona. E porque eles criam no milagre, o homem estava pedindo esmola lá. Ele disse, olha, nós não temos dinheiro, não tem prata e nem ouro, mas aquilo que temos, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles fizeram um milagre porque continuaram crendo. Você tem crido que Jesus é o Filho de Deus? Você tem depositado a tua confiança no Mestre Jesus? Ou você confia mais na tua força física, na tua força intelectual? Enquanto nós pensarmos que a nossa força física,
a nossa força intelectual é que vai fazer com que o milagre chegue nas nossas vidas. Nós estaremos marcando passo e não vamos sair do lugar. Nós só vamos começar a avançar na hora que nós colocarmos a nossa confiança no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no princípio e fim, Alfa e Ômega. Ele é que é poderoso para fazer o milagre. E eles terminam dizendo assim: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Primeiro eles disseram assim: nós temos crido. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, porque o Senhor fez milagre. O Senhor acabou de multiplicar pães e peixes para uma multidão. O Senhor acabou de andar sobre as águas, fora os outros milagres que antecederam a leitura que fizemos. O Senhor acabou de fazer isso, nós temos crido. Aí eu perguntei: você tem crido? Você disse: tenho crido. Alguém perguntou para você: você tem crido? E você deve ter respondido: eu tenho crido. Só que eles responderam outra coisa também: nós temos conhecido. Aí eu pergunto de você: você tem conhecido Jesus? Ou você só crê de ouvir falar? Porque conhecer, irmãos, é você estar perto, é você ter intimidade, é você ter convivência. Eu vou dizer assim: eu conheço a minha esposa porque eu convivo com ela. Eu sei dos gostos dela, eu sei a cor que ela prefere, eu sei como ela gosta que eu me vista, eu sei o perfume que ela gosta que eu use, eu sei o perfume que ela gosta de usar, porque eu a conheço. Aí eu pergunto nessa noite: você conhece Jesus? Responda para você mesmo: você conhece Jesus? Ou você só faz parte de uma membresia de uma igreja? Ou você só visita as igrejas de vez em quando, mas não conhece Jesus? Eu quero te apresentar hoje Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus é real, que Ele está aqui no nosso meio, e que Ele quer ter uma amizade mais perto de você. Ou você está tão preocupado com as coisas dessa terra que não tem tempo para conhecer quem é Jesus? Fique de pé. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Crê em Jesus, nós ouvimos e cremos. Agora conhecer é diferente. Conhecer é você tornar próximo dele. É você se tornar pertinho dele, é conhecer. É você estar perto, é você dizer assim: não, eu conheço Jesus, porque Ele mora comigo lá na minha casa. Eu conheço Jesus porque quando eu durmo lá na minha cama, Ele está lá. Eu conheço Jesus porque quando eu dirijo o meu veículo, Ele vai comigo. Eu conheço Jesus porque quando eu estou no meu trabalho, Ele está lá comigo. Eu conheço Jesus porque eu ando com Ele. Oh, aleluia.